Sou o professor Osmar Malaspina, da Unesp Rio Claro, São Paulo, né? Já atuo aqui no Departamento de Biologia Geral e Aplicada há um bom tempo, trabalhando sempre com as nossas queridas abelhas, né? Coordeno atualmente um laboratório chamado Ecotoxicologia de Abelhas aqui na Unesp. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o potencial biotecnológico das abelhas e sua importância na polinização. Então vamos iniciar aqui a nossa conversa. Rapidamente, as abelhas, né, no mundo todo, nós temos 20 mil espécies, mais ou menos, de abelha no mundo todo, um número incrível, né? No Brasil, a gente tem mais ou menos catalogado de 1.500 a 3.000 espécies, né? A mais, do ponto de vista econômico, a mais importante dela é a abelha, que a gente chama de abelha africanizada, que é a Apis mellifera, só que ela não é uma abelha nativa da América, não é uma abelha nativa do Brasil, é uma abelha exótica, digamos assim, né? Ela foi introduzida no Brasil pela primeira vez em 1838, né? Com uma curiosidade bastante interessante, pelos padres italianos, estão trouxendo da Itália essa abelha, não para a produção de mel, mas sim para a produção de cera para fazer vela, que as abelhas que nós tínhamos aqui não eram, a cera dela não conseguia produzir vela. Além dessa abelha africanizada, né, que hoje temos, que é bastante importante aqui no Brasil em termos de produção de mel, em termos econômicos, nós temos cerca de 250 espécies de ACF, a ACF é a abelha sem ferrão, né? São nativas aqui do Brasil, que a maioria da população conhece como jataí, como melíponas, melípona quadrifaciata, e tem vários nomes dependendo da região do Brasil. Além delas, nós temos as chamadas abelhas solitárias, né? Que são as mamangavas, principalmente as mamangavas, mas temos várias outras que são essas abelhas grandonas aqui, né? Mas temos várias outras espécies de abelhas solitárias, tem as euglossine, tem várias outras espécies de abelhas solitárias que são também importantes, que eu vou comentar lá na frente qual é a importância dessas abelhas. Eu aqui, para modificar um pouco a minha fala, eu peguei aqui um lema do Ronaldo Lemos, que é um colunista da Folha de São Paulo, né? Ele é um colunista sobre tecnologia, que eu gosto muito das colunas dele. Então, no fim das colunas dele na Folha, ele coloca assim, um tema assim, já era, já é e já vem. Então, é isso que eu vou abordar, o que já era sobre as abelhas e os seus produtos, o que é no momento e o que virá mais adiante. É mais ou menos por aí que eu quero falar. Então, o já era, né? O já era é a questão mesmo da produção de mel, dos produtos apícolas que já são bem, já estão no mercado, que estão bem consistentes no mercado, que todo mundo usa. Então, nós temos, por incrível que pareça, não parece isso, né? Parece que sempre a produção de mel é uma produção caseira, uma produção bem rudimentar. Não é verdade. Nós temos aqui várias indústrias no Brasil que processam, que não produzem o mel, eles apenas processam, mas são indústrias que já estão bem avançadas nesse processamento do mel, né? E aqui você tem as áreas de produção, principalmente nessa área aqui, que é a área de produção de mel orgânico na Mata Atlântica, que também já é um produto que já está no mercado há muito tempo e bastante importante. Então, desses produtos das abelhas que nós chamamos, nós temos o mel, que é muito conhecido, todo mundo sabe. Nós temos a própolis, que é um produto hoje muito procurado no mercado, principalmente agora na pandemia, né, que há uma informação de que ele teria bastante caráter imunogênico, então muita gente usando, tanto que o preço triplicou agora nessa pandemia, né, o preço da própolis. Nós temos a cera, que é muito usado em cosmetologia, né, que é muito importante, que é um produto muito grande no mercado, que temos muita falta no Brasil, a gente precisa, às vezes, importar cera, porque não tem para atender o mercado. Nós temos o pólen, né, que é um produto bastante proteico, um produto natural, que também ganhou muito mercado ultimamente,
e que agora também está sendo utilizado na culinária, que é uma coisa bastante interessante, né? E nós temos alguns outros produtos, que também esse aqui, que é o mel, só que ele é diferente dessa produção aqui, né? Então, ó, no caso da abelha africanizada, ele é produzido desta forma. Neste caso aqui, são das abelhas sem ferrão que eu comentei lá atrás, né? Então, eles são produzidos dessa forma, nesses potes, muito bonito. A diferença desses méis não são muito grandes, mas um tem um pouco mais de teor de água, tem características sensoriais diferentes um do outro. Então, é muito interessante toda essa questão. Aqui, então, estão esses méis de abelha sem ferrão. Vocês estão vendo vários coloridos aqui, né? Porque são de várias espécies diferentes. Cada um tem uma característica, cada um tem um sabor, o que é muito interessante no mercado. Além desses, nós temos também produzido pela abelha africanizada, que é a geleia real, que tem um valor muito grande no mercado, porque é um produto bastante proteico também, um produto natural, tanto que já tem geleia real liofilizada, já tem geleia real aí para usar também para questões de cosmetologia, né, para pele, assim por diante. Nós temos a própolis, como eu disse lá atrás, que eu mostrei que era a própolis bruta, aqui a gente tem a própolis extraída em álcool, que o pessoal usa muito, e temos esses spray aqui, né, que é mel, própolis, e aí eles adicionam guaco, adicionam guaraná, adicionam várias outras substâncias, e que vende muito no mercado, que é muito usado. Isso aqui é bastante usado para aliviar a garganta, assim, para mau hálito, para essas coisas aqui, tem um valor muito grande no mercado e vende muito isso aqui, né? Também temos o veneno, né, que pode ser utilizado, como aqui tem já um produto derivado à base de veneno, que é pomada anti-inflamatória, essas coisas todas, e aqui temos o extrator do veneno colocado na entrada da colmeia, né, e aí você tem uma placa de vidro onde o veneno ele é líquido quando ele sai, mas ele volatiliza e depois sobra esse pozinho branco aqui, que é recolhido, né, e aí você pode usar em pomada, e também tem muitas coisas agora sendo estudadas de possíveis produtos farmacêuticos, anti-inflamatórios, ou alguma coisa parecida com o veneno nesse momento, né? E aquele mel que eu falei para vocês lá atrás, das abelhas sem ferrão, então já está no mercado esse mel também, ele é pelo menos 3 ou 4 vezes mais caro do que o mel da abelha africanizada, e já tem bastante marketing em cima disso, né? Já tem embalagens muito diferentes. Esse aqui é vendido lá em Pinheiros, né, no mercado de Pinheiros, que é um produto bastante diferenciado e com valor agregado bastante alto, né? Então, o mel maturado, 130 gramas, tem um valor de R$20, né? Enquanto o mel de ápis, o litro custa R$20. Então, há uma diferença de mercado muito interessante e que pode ser aproveitada. Então, aqui também nós temos umas coisas que já podem estar acontecendo nesse momento, né? Mas já existe alguma coisa, que é a produção massal de colônias para uso comercial e polinização agrícola. Mais recentemente, então, o que aconteceu? Não só o valor dos produtos das abelhas, que tiveram uma valorização no mercado. O Brasil acaba descobrindo, com essa questão da mortalidade das abelhas que aconteceu a partir do ano 2000, aí, nós levantamos muitas informações, né, sobre isso. E aí houve um evento bastante interessante com relação à questão das abelhas e a sua proteção, por conta não só do valor das abelhas com relação aos seus produtos, mas sim de um valor comercial bastante interessante, que eu vou mostrar esse valor aí na frente, que é fantástico em termos de econômicos, né? Que é o valor da polinização agrícola. Então, o maior valor das abelhas hoje, a gente considera, não é só a questão dos produtos para as pessoas que produzem, claro que é sobrevivência, que é bastante interessante, mas um valor para aumento da produção agrícola, para aumento da produção de semente ou para aumento da produção de frutos, né? Então, nós já sabemos hoje que 73% da polinização das culturas e das plantas do mundo todo, quem são responsáveis por isso? São as abelhas. Então, as abelhas são responsáveis pela produção de 73% de toda a polinização que ocorre no mundo. E pelo menos de 30% a 40% de todas as culturas que ocorrem
no mundo. Então, nós temos uma responsabilidade de proteção desses insetos por causa dessa polinização, que eles são responsáveis. Eu vou mostrar alguns números aí para vocês aqui na frente, né? Essa é uma foto fantástica de uma apis, né? Tudo esses pontinhos amarelos são grãos de pólen, né? Aqui também uma abelha matrigona, né? E aqui é uma jataí numa polinização, provavelmente de morango, né? Essas flores de morango aqui. Então, a gente tem esse slide aqui, que é bastante interessante. As abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas, destacando os seguintes alimentos, né? Nós dividimos em 3 partes esses alimentos, né? São culturas totalmente dependentes das abelhas, que é o caso das amêndoas, maçãs, melão. Ou seja, essas 3 aqui, se não tiver abelha, não tem produção, né? Não tem maçã, não tem melão, não tem amêndoas. Nós temos aquelas que são parcialmente dependentes, caso dos pêssegos, das laranjas e do algodão, né? E temos aquelas que são menos parcialmente dependentes, que não são dependentes das abelhas. Nesse caso aqui, parcialmente dependentes, se tiver abelhas, você tem aumento da produção em 48%, em 27%, em 16%. Se não tiver abelha, em soja 5%. Se não tiver abelha, no caso daquelas que não são dependentes, não tem muita importância, porque você tem autopolinização, você tem outros mecanismos de polinização, ou outros insetos, né? Bom, então tudo isso já acontece, a gente já sabia, já acontecia. Agora, é o que já é, né? O que já está acontecendo no momento com relação às abelhas, né? Então, o que acontece hoje, né? Então, na Europa, por exemplo, já temos, aqui no Brasil ainda a gente não tem isso, né? Nós estamos tentando desenvolver tecnologia, mas na Europa nós já temos, com essas abelhas aqui. Essas não são solitárias, são abelhas que formam pequenas colônias de 30 a 60 indivíduos, né? Mas já se pode criar essas colônias em laboratório, né? Você cria especificamente em laboratório essas colônias, né? E você depois tem as caixinhas especiais, aí você tem uma indústria, uma fábrica dessas colônias, né? A gente chama de biofábrica de abelhas, e depois isso são vendidas a uma fortuna, cada uma dessas, para polinizar lá na Europa, tomate, no Oriente Médio, eles usam isso, vende-se para a Europa inteira. Então, existe biofábrica e empresas faturando, com faturamento extremamente alto, vendendo essas colônias, tá? Aqui, uma dessas colônias, já no tomate, né, na polinização de tomate. Então, essas caixas são as caixas especiais, né? Que são colocadas no tomate, onde você tem dentro dessas caixas essas abelhas aqui. E olha, uma coleção delas no tomate. E esse professor aqui, quero mostrar, o Velthaus, que foi o que desenvolveu tudo isso, é esse professor aqui, ó, né? Ele fala, inclusive, português, esteve várias vezes aqui no Brasil, visitando os nossos laboratórios. Então, as colônias já distribuídas nos tomateiros, especificamente para a polinização de tomate. Aqui no Brasil, a gente está tentando, tem vários pesquisadores tentando com as nossas abelhas, né? Aqui uma trigona, e essa aqui é uma rainha ela é bem diferenciada em termos de tamanho, né? E na produção em larga escala dessas espécies de abelha sem ferrão, né? Então, a gente tem o acasalamento, depois aqui já estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Quando eu digo já estamos, não sou eu, tem vários outros pesquisadores. Estou dizendo pesquisador de maneira geral. Aqui já nas placas que a gente chama de placa de lisa, nas placas de plástico, né, que a gente já desenvolveu. Então, cada uma delas tem a sua larvinha desenvolvendo, um sistema de alimentação artificial também para elas, e aqui elas já são transferidas para colônias em produção massal, para, depois que desenvolverem, irem para o campo para a polinização. Então, aqui já um experimento montado nisso, derivado desse aqui. Então, derivado dessas caixinhas, então passa-se para essas caixas já para ir para o campo. E aqui você já tem abelhas já no campo, dessas abelhas sem ferrão. Então, uma biofábrica, uma produção em larga escala. Está no começo ainda, nós temos várias dificuldades nisso, não está resolvido o problema da produção em massa. Nós temos 250 espécies, para cada espécie a gente está tentando desenvolver, né, essa produção massal, precisa conhecer biologia, precisa ter muitas informações. Elas não estão desenvolvidas ainda nos outros países, porque essas abelhas não tem nos outros países. Na Europa não existem essas abelhas, só existe aqui no Brasil. Então, isso é tecnologia brasileira, nós temos que desenvolver, e, evidentemente, nós estamos no início
dessas produções massais. Mas daqui a algum tempo a gente vai ter isso em larga escala para ser utilizado em polinização. O que é que pode ser feito com essas abelhas? No que a gente pode utilizar essas abelhas? Primeiro, hoje já tem toda uma cultura para ser utilizada como pet. Então, em vez de você ter um cachorro, ter um gato, hoje você tem uma colmeia dessas abelhas dentro de casa, pode ter em apartamento, dependendo da espécie, tudo direitinho. É possível ter mais de uma colônia, mas tem gente que tem uma só e utiliza como pet. Isso virou uma febre agora no Brasil. Todo mundo quer uma colônia dessas abelhas dentro de casa, principalmente se for a abelha jataí. Você pode utilizar essas abelhas para a educação ambiental, que é uma coisa fantástica para a criança. Então, aqui já tem o professor Cristiano Menezes, já criou a Combi, né, que é uma Kombi onde ele transporta essas abelhas, vai para toda a escola para dar aula de educação ambiental e a importância das abelhas. Então, uma coisa fantástica que pode ser feita com essas abelhas, né? E o mais importante que é a polinização agrícola. Aqui nós estamos falando do melão e da maçã, mas isto é a polinização com a abelha africanizada, com a apis, tá? Depois eu vou falar um pouquinho com as abelhas sem ferrão. Nos Estados Unidos, para a produção de amêndoa, né, existe um mercado fantástico. Eles utilizam 1.400.000 colmeias todo ano de apis mellifera para a polinização de amêndoas, né? Cada colmeia dessa é alugada por $200, né? Para ficar um mês lá, um mês e meio nas amendoeiras para a polinização. Então, tem empresas lá que não mais produzem mel, eles só vivem do aluguel dessas colônias, cerca de $600 por colônia por mês. Tem empresas que têm 90.000 colônias, só para vocês terem ideia do tamanho desse mercado. Aqui no Brasil, nós já temos algumas questões voltadas para isso, a Fazenda Itaueira, né, no Ceará, né, que é uma fazenda de produção de melão. Então, eles já desenvolveram toda uma tecnologia para usar essas abelhas para a polinização do melão. Então, eles têm até esses carrinhos já que eles desenvolveram, que é para transportar essas colônias de abelha. Então, você não tira nem as caixas de cima do carrinho, você deixa o carrinho no meio da plantação durante 20 dias, que é o tempo que dura a abertura das flores, elas polinizam o melão, tá certo? E aí você muda esse carrinho para o outro local, para outra área onde vai ser polinizado, né? E aqui também essa empresa já criou um sistema todo de gestão apícola. Então, eles têm hoje quase 5.000 colmeias só para fazer o trabalho de polinização. Eles usam 3 coisas para a polinização do melão: água, que é extremamente importante no Nordeste, insumos agrícolas e abelha. Se ele não tiver uma dessas 3 coisas, não tem produção de melão. Aqui já o desenvolvimento de tecnologia nossa aqui para abelha sem ferrão, que não tinha, então já se foi criado esses pequenos modelos para utilizar essas abelhas, né? E essas abelhas são especiais porque elas têm uma coevolução com algumas plantas, em especial para o desenvolvimento da polinização. Então, esta aqui é uma abelha sem ferrão polinizando uma flor de tomate. E essa flor de tomate ela é fechada, estão vendo aqui, ela é fechada. E para abrir, para ocorrer a polinização, ela precisa abrir essas partes aqui. E isso, só essas abelhas conseguem fazer. A abelha africanizada não consegue. Elas vibram sobre a flor e abrem essa estrutura para obter o pólen para fazer a polinização. Então, as nossas abelhas têm uma importância muito grande para a polinização de algumas culturas. Uma delas é o tomate, né? E aqui a gente vê a diferença da importância da polinização. Este é um tomate polinizado por abelha, este é um tomate não polinizado por abelha. Então, vocês vejam a diferença e vê quanto rende isso no mercado, quanto vale no mercado agregado disso. Para açaí também, importância muito grande. Essa não é um apis, é uma abelha sem ferrão também. A importância é muito grande. Aqui você tem um cacho, digamos assim, de açaí polinizado e um cacho de açaí não polinizado. Então, em termos de quantidade do produto, não só melhora a quantidade, né, a porcentagem, aumento de quantidade, como a qualidade do produto, a presença das abelhas, a polinização por abelha. A mesma coisa aqui com o morango, né? O morango precisa de cada estrutura dessa aqui ser polinizada. Se for polinizada só essas estruturas da lateral aqui, o morango sai desse jeito aqui, ó.
tá certo? Lembre-se que ele não é um fruto, ele é um pseudofruto, né? Então, ele sai desse jeito assim. Se for polinizado todas essas estruturas aqui, o morango sai assim. Então, se você não tiver abelha, ou se tiver poucas abelhas, você poliniza só a parte externa, e o morango sai defeituoso. Se você tiver bastante abelha, todas polinizando cada estrutura dessa, você vai ter um morango assim. Veja quanto vale isso no mercado hoje, né? O café, que é a coisa mais importante que está acontecendo no momento. Lembra-se que eu coloquei ali em cima? Já é, né? Entendeu? Que está acontecendo no momento. Então, a polinização de café é feita por apis, abelha africanizada, mas também por essas abelhas aqui. Elas são extremamente importantes na polinização do café. Talvez mais importante do que a abelha africanizada. Então, aqui nós temos o quê? Duas sementes, né, de café, 2 grãos de café. Essa é polinizada, essa não polinizada. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, café arábica, a saca vale do comum 450. O orgânico é vendido a 650. E o especial orgânico varia de 900 a 1.500 reais a saca, né? E agora, aqui ó, tem uma notícia interessante, que chegou a receber um agricultor chegou a receber 18 mil por saca de 60 quilos de café especial, né? Que foi premiado internacionalmente. E agora vem vindo o que aqui? O café gourmet polinizado por abelha, né? Nós já temos aqui o mel, tá? Então, mel de flor de abelha, de flor de café, desculpa, mel de flor de café, que já tem um valor muito grande no mercado, já melhorou muito o valor do mercado, e agora vem o café polinizado por abelha. Já tem empresas vendendo o café com a marcazinha, sua marca, e diz assim, esse café foi polinizado por abelhas, né? Então, ele tem um valor melhor, muito melhor no mercado, está agregando muito valor no mercado. Então, isto está acontecendo no momento, e eu vou mostrar mais um detalhe lá na frente, que é importante em relação ao café. Nós temos uma outra cultura também, que se não tiver abelha, não tem produção, que é o maracujá. Só que não é essa cultura não é dependente da abelha africanizada e não é dependente das abelhas sem ferrão, é dependente das abelhas solitárias, ou seja, das mamangavas. Por quê? Por causa dessa altura aqui, ó. Os grãos de pólen estão aqui, tá certo? E a jataí não vai atingir o grão de pólen, a abelha africanizada não vai atingir o grão de pólen. Precisa de uma abelha que tenha esse tamanho para poder passar nessas estruturas aqui e retirar o grão de pólen e depois fazer a polinização da outra planta. Então, há uma especialização dessa abelha aqui. Então, se você tiver uma cultura de maracujá e não tiver mamangava, você não tem maracujá. E essas abelhas, elas fazem ninhos em madeiras podres, madeira oca. Quando você faz a cultura de maracujá, a primeira coisa que o agricultor faz é retirar toda essa madeira, limpar tudo, deixar só o maracujá. Ele vai perder os polinizadores. E eu vou mostrar lá como que pode ser refeito isso também hoje, tá? Tudo isso para evitar esse tipo de coisa que já ocorre na China, né? Então, você tem aqui uma plantação de maçã, onde você tem que contratar um número muito grande de pessoas que tem essa haste aqui e com o polinizador aqui fazendo o papel das abelhas. Então, essas pessoas têm um custo muito caro. Aqui no Brasil, se a gente for fazer isso, vai ficar muito claro. E se a gente utilizar as abelhas, para a gente, para nós, os serviços ambientais que elas prestam é gratuito, né? Teoricamente. Bom, o valor econômico da polinização pelos insetos está aqui, não fui eu que estimei isso, quem estimou foram economistas, né? No mundo, se a gente tivesse que pagar para os serviços prestados pelas abelhas, em termos de polinização, prestado para a população humana e para os outros animais, está aí em torno de 300 a 500 bilhões de dólares no mundo, né? No Brasil, a última estimativa, eu acho que é muito mais do que isso, mas foi feita uma estimativa, um artigo publicado recentemente por brasileiros, calcularam em 12 bilhões de dólares, mas estão baseados em poucas culturas. Quando a gente associar a todas as outras culturas, esse valor certamente vai aumentar muito mais. Então, tudo isto nós temos gratuitamente fornecido pelas abelhas.
Então, nós temos que protegê-las de todas as maneiras possíveis, né? É muito dinheiro envolvido nessa questão aqui. Bem, o que eu queria falar é o que já vem em função dessas questões que estão aí, tá? Então, já vem o quê? A criação de abelhas solitárias da espécie Xylopoca frontalis, por exemplo, em ambiente protegido em escala comercial, e sua utilização na polinização do maracujá, que é uma abelha, como eu disse, que é uma mamangava, né? Tipo de mamangava. Então, aqui no Brasil já existem alguns projetos sendo desenvolvidos por empresas, inclusive financiado, parte desses projetos estão sendo financiados pela FAPESP, projeto PIP, só para produção especial dessas mamangavas para a polinização do maracujá. Volte e lembrar no exemplo lá da Europa que eu mostrei, que eles utilizam aquelas abelhas, que algumas são mamangavas, outras não, lá da Europa, né, para a polinização do tomate. Então, nós temos aqui essa produção especial, né, de abelhas mamangavas sendo desenvolvido em um grande projeto envolvendo empresas envolvendo a FAPESP, com um valor muito grande de dinheiro sendo colocado pelas empresas para desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, que ainda não existe no Brasil. Nós temos que não é uma mamangava, né? Mas é do grupo do pombos, né? Não é uma abelha solitária, é uma abelha já semissocial, são colônias que podem ter até 50 indivíduos. A nossa aqui do Brasil, que existe aqui no Brasil, ela é muito difícil de ser domesticada, né? Ela é muito brava e a gente não consegue domesticar. Então, tenho a impressão que esse pessoal aqui está querendo importar alguma dessas abelhas, dessas espécies lá da Europa que são mais mansas, né? Isso é uma coisa a ser discutida lá na frente. Ou vamos domesticar a nossa, ou vamos ter que importar outras abelhas mais mansas. Mas a nossa não é fácil domesticar, porque ela é muito agressiva, né? Ou bastante defensiva, como dizemos. Também nessa direção que eu disse lá, falando sobre a história do café, que eu estava dizendo, de outras culturas, do morango e tal, já tem no mercado startups, né, atuando no mercado como facilitadora do agricultor com o apicultor. Então, nós temos, de um lado, os agricultores com as suas culturas, né, essas arvorezinhas aqui, seja ela de café, seja de morango, seja de soja, e temos dos outros lados os apicultores, né, os criadores de abelhas, deste lado aqui. Então, o que faz essa startup nesse momento? Ela foi criada exatamente para isso, para ligar esses dois segmentos. Quem tem colônias de abelha disponibiliza no aplicativo, eles têm um aplicativo, disponibiliza no aplicativo quantas colônias tem, aonde estão essas colônias, né? Que tipo de colônia, se é abelha africanizada, se é abelha sem ferrão. E o agricultor que tem interesse também se cadastra nesse aplicativo, também dizendo qual é o tipo de cultura, quantos alqueires, quantos hectares ele tem, quantos pés ele tem, e quem tem interesse. E esse aplicativo faz a junção dos dois, quem está mais perto, quem está mais longe, tal, da maneira de fazer de ser utilizadas essas abelhas na polinização. Os valores que são pagos não estão naqueles valores, não atingem os valores lá dos Estados Unidos, né, como eu mostrei lá atrás, ainda está muito incipiente, então os nossos valores são bem mais baixos, estão cerca de 50, 100, 150 reais por colmeia, né, do aluguel, então eles ainda são muito baixos, não estão atingindo o nível americano, mas já é um começo, uma coisa bastante recente. Também esse aplicativo aqui, as informações que a gente tem, eles começaram com poucas colmeias e poucas áreas, né? Hoje, eles já estão com um número muito grande de colmeias e muitas áreas, principalmente o pessoal do café, que eles iniciaram. Então, muitos cafeicultores já estão interessados nessa tecnologia e utilizando
as abelhas para polinização, né? E a gente já sabe, os trabalhos já têm mostrado que pode aumentar em até 50% a produção de café na presença das abelhas. E além daquela história do café gourmet que eu contei lá atrás, né? E agora se está no caminho de se fazer aquela avaliação que se faz para café, né? Que você tem que, para um café ser chamado gourmet, ter valorizado, ele tem que atingir lá aqueles 80, 85 pontos lá, que os especialistas classificam. Então, esses cafés polinizados pelas abelhas já estão sendo comparados por cafés não polinizados para ver se se eles atingem esses pontos ou mais e que você vai ter uma valorização tão especial deste café. Então, uma tecnologia muito recente, já não tem só este, e não tem, no mercado não tem só este aqui, este aplicativo, né? Essa startup, já tem outras startups no mercado também fazendo o mesmo tipo de serviço, tá certo? Como eu falei lá atrás também, da história do maracujá, né? Então, o maracujá, você pode substituir, não é recomendável, mas você pode substituir aquela madeira que eu disse que precisa ter, aquela madeira já em decomposição, ou mesmo outro tipo de madeira, para que essas mamangabas façam seus ninhos e fiquem naquela região onde está o maracujá. Então, você pode substituir por aquilo por essa tecnologia, que não é nossa, a gente importou da Europa também, por essa tecnologia que a gente chama de hotéis de abelha, né? Então, você pode colocar esse tipo de cartolina, né, lá com diferentes diâmetros, porque as mamangavas têm, as abelhas solitárias têm diferentes tamanhos, aqui tem uma chegando toda colorida, bonita, então cada um que está fechado aqui já está habitado, né? Então a gente chama de apartamentos, isso, do hotelzinho, e elas ocupam esses apartamentos, você coloca isso lá no meio do maracujá, então você tem essas abelhas se alimentando e polinizando o maracujá, e você tem aqui o hotelzinho onde elas ficam durante um certo tempo da floração e, evidentemente, para a produção do maracujá. Esse aqui é um pouco mais sofisticado, mas tem outros, tem N tamanhos, N modelos de hotéis, né? Aqui tem diversos tamanhos, esse aqui é em tijolo, né? Um tijolinho, você faz furo, esse é bambu, né? Cano de bambu, esse madeira que a gente fez os furos, aqui também é bambu, né? Esse aqui são de tubos de plástico que tem lá dentro. Cada um desses está habitado, esse aqui eu tenho, esse aqui é o prédio do meu laboratório, onde eu trabalho, né? Esse aqui a gente tem lá para demonstração, em frente ao nosso laboratório, esse hotelzinho de abelha aqui, e que já está totalmente tomado, não tem mais vaga para as próximas festas que ocorrerão nessa região, né? Então, recomendamos isso para o maracujá, que é fantástico, né? Não precisa ser sofisticado assim, qualquer madeira que você colocar lá e fizer os furos, elas vão frequentar e vão ocupar os espaços lá, e assim você vai polinizar. Quanto custa isso? Custo zero, praticamente, né? E quanto isso rende em termos de aumento de produção e qualidade de maracujá? É uma fortuna, perto do valor de você produzir esses hotéisinhos aqui. Uma outra coisa que está agora, já vem, né, que vai estar acontecendo no momento, é nós descobrirmos como que, principalmente, as nossas abelhas sem ferrão cuidam da sua cria. O que é que elas têm de importante nessa situação, em termos de cuidar da sua cria, porque a gente sempre ficou intrigado que uma colmeia de abelha, mesmo seja de vespa, né, você não tem dentro da colmeia, você praticamente não tem doenças de bactérias, ou de fungos, ou de outro tipo de doença. Você praticamente não tem. Elas têm um cuidado todo especial com o interno, né, dessas colônias, e você não tem fermentação de mel lá dentro. O mel não fermenta. O mel só fermenta quando você tira lá de dentro
Se ele não estiver bem preparado, você acaba fermentando esse mel. E como que elas mantêm esse ambiente tão limpo e tão adequado que não ocorre esse tipo de coisa lá dentro? Então, vários pesquisadores começaram a investigar isso e tem umas respostas, já estamos obtendo umas respostas, isso muito recentemente, fantástico disso, né? Que é a importância de vários produtos que tem lá dentro, principalmente os fungos que estão dentro dessas colônias, em termos de desenvolvimento das larvas, importância para o desenvolvimento das larvas, e também importância para o controle de qualquer infecção que possa ter lá dentro, tá certo? Então, isso foi descoberto muito recentemente, só aqui no Brasil isso, porque essas são abelhas brasileiras, né? Então só tem isso no Brasil, não tem no exterior, e que vai gerar uma série de produtos, uma série de informações e uma série de produtos baseado nessas tecnologias que vão, evidentemente, ser aproveitados no futuro. Por isso que eu coloquei lá o já vem, quer dizer, o que vem aí para que a gente possa trabalhar essas questões, né? Então, aqui uma larva, aqui você tem as larvas aqui desenvolvendo e você tem a presença desses fungos aqui. Então, tem diversas espécies de fungos envolvendo essas abelhas. E também, como eu disse, são 250 espécies, a gente só estudou algumas dessas espécies. E tem fungos diferentes para cada espécie. Então, falta estudar as outras. Imagina quanta coisa ainda a gente vai aprender com isso. Então, uma larva aqui e esses fungos aqui envolvendo esta larva. E agora vocês vão ver uma coisa fantástica, que não é minha, esse videozinho rapidinho, é do professor Cristiano Menezes, da Embrapa Jaguariúna, a quem eu agradeço, porque ele me forneceu esses vídeos livremente, está, acho que, se eu não me engano, está até na internet esse vídeo, tá? Olha aí a larva se alimentando dos fungos. Então, ele fez um experimento fantástico em cima disso, tá certo? Ele pôs um grupo de larvas com o fungo e deixou se alimentar, como a gente faz sempre. E um grupo controle, onde ele tirou todo o fungo dali. Ele eliminou o fungo, né? E aí ele verificou o que lá na frente? Que aquelas que não comiam o fungo, onde você não tinha fungo, não desenvolviam. Só desenvolve essa larva que aparece o fungo, né? Antes a gente tinha ideia de quando aparecia esse fungo nos alvéolos da colônia, que essas larvas, evidentemente, morreriam, que estava contaminado. Então, até o pessoal queria aplicar fungicida nessas colônias para controlar esses fungos. E aí, depois de um certo tempo, a gente percebeu a importância desse fungo no desenvolvimento das larvas, com esse experimento feito pelo grupo do professor Cristiano Menezes. E ele filmou isso aqui, depois, quando ele apresentou isso no Congresso, foi uma coisa fantástica. Então, o que tem dentro disso, né, o que tem a ver esses fungos com o interior dessas colônias, né? E não se esqueça que eu estou falando só das abelhas sem ferrão. Nós temos casos muito parecidos, por exemplo, com vespa. As vespas também você não tem contaminação dentro das colônias. Deve ter muita coisa interessante, muita coisa importante lá dentro. Então, eles conseguiram, depois de muito trabalho, já está publicados esses artigos, né, identificar vários tipos de fungo, cândida, né, que é estimulatório, você tem fungo inibitório, né, que é o monascos, né, que inibe outros fungos contaminantes, né, fungo alimento, que é esse que eu mostrei para vocês aqui nesse videozinho, tá certo? Então, esse é alimentar, se ela não comer esse fungo ela não desenvolve, né? E que produzem, evidentemente, esteroides que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa espécie, principalmente onde foi estudado, que é a Scaptotrigona depilipis, né? Depilis. Então, para cada espécie tem esse tipo de comportamento. E tem esse fungo inibitório que produz, inclusive, né, um colesterol, né, a lovastatina, né, que é inibitório de outros fungos. Então, toda essa estudo dessa microbiota dentro desses ninhos são extremamente importantes. E isso vinha intrigando a gente há muito tempo, que a gente sabia que dentro de uma colônia, o interno de uma colônia de abelha, a gente não via
praticamente contaminação. Só quando a colônia fica muito fraca, tem muito pouca abelha, aí sim, todas, ou fungo, ou outros parasitas entravam lá dentro e acabavam contaminando e matando a colônia. Mas se você tem uma colônia forte, uma colônia bem robusta, esses fungos parasitas, esse tipo, não ataca as larvas, não consegue fermentar o mel. Então, tem várias características extremamente importantes que nós temos ainda. É só o começo, por isso que eu coloquei já vem, né, virá, e que muita gente está agora trabalhando nessas áreas aqui que são extremamente importantes e que vai gerar uma biotecnologia muito interessante a ser explorada futuramente, né? Uma outra coisa que já vem, né, que está acontecendo no momento, é a utilização das abelhas para transporte de veículos benéficos. Então, como as abelhas frequentam, isso na agricultura, frequentam muitas flores e muitas culturas, você pode, é uma ideia interessante, você pode disseminar através das abelhas, em vez de você ficar borrifando, você pode contaminar as abelhas, né? Então, como nesse caso aqui, a disseminação de esporos de fungos, né? Para suprir o mofo cinzento, do Clonostatis, para suprir o mofo cinzento. Então, você tem um fungo que você controla outro fungo. Então, você pode disseminar isso através das abelhas. Eles vão de flor, elas vão de flor em flor, e você vai impregnando esse fungo e vai controlando os outros fungos. Isto ainda é incipiente, também está começando, então já vem, né? Bem, rapidamente, em cerca de 30 minutos, é o que eu queria comentar, né, o que eu queria falar para vocês, em termos de biotecnologias das nossas abelhas, em 3 partes, como eu fiz aí. O que a gente já conhece há muito tempo, o que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? E o que a gente vai viver e desenvolver, vai trabalhar, viver e desenvolver de agora em diante, né? Então, estão aqui os meus contatos, né? Aqui eu tenho todas essas redes também, estou, embora já de uma idade um pouco avançada, estou também me modernizando, né? Então, sou do Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociência de Rio Claro. Eu queria aproveitar para agradecer o professor Cristiano Menezes, da Embrapa Jaguariúna, que eu citei ele várias vezes na minha fala, né? Porque eu usei muito das fotos dele, usei o vídeo dele, com autorização prévia dele, evidentemente, porque eu tento fazer fotos, tento fazer vídeo e não consigo. E ele é um expert no assunto. Todas as fotos dele, todos os vídeos dele são muito melhores que o meu. E ele não tem apego nenhum. Inclusive, as fotos dele, e milhares de fotos que eles têm, estão no site da Associação Abelhas. Quem tiver interesse em ver as fotos do professor Cristiano lá, é só entrar no site da Associação Abelha, que você vai encontrar essas fotos fantásticas que ele tem lá. E, evidentemente, agradecer ao meu grupo todo, que eu não sou sozinho nesse trabalho todo, né? Tenho aí cerca de 20 alunos e parcerias com outras universidades, com ex-alunos, né? E, principalmente, os financiadores de todos os nossos projetos. Atualmente, um projeto temático da FAPESP e um projeto que a gente tem, que é financiado pelo CNPq. Então, a gente está com 2 projetos nesse momento, trabalhando e atuando nesta área. Também gostaria muito de agradecer ao convite da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Normalmente a gente não atua nesses tipos de congressos, a gente sempre vai nos congressos de apicultura ou congressos envolvendo biologia de abelhas, né? Então, foi para mim uma novidade e eu agradeço muito à sociedade por ter acreditado no que eu tenho para falar e por ter me convidado, né? Então, especialmente a professora Lara, né, que levou meu nome e fez o meu convite, né, Lara Sete. Muito obrigado.